Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Romanos capítulo 13, a partir do versículo de número 7. A palavra diz assim: Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Por quantos mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Então, olha o que diz a palavra aqui, gente. Que a cada um dê aquilo que é devido. E aqui no finalzinho ali do versículo diz, né? Se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A palavra fala, né, de mandamento. Qual é o mandamento com promessa? Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Honrar pai e mãe, né? Já fala ali, é honrar. Saber que o pai e a mãe são autoridades sobre a nossa vida. Que Deus lhes deu a missão de nos cuidar, educar, ensinar, corrigir, lançar, né? Preparar, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer ela não se desvie dele. Mas nós precisamos ensinar a criança a honrar, gente. Honrar pai e mãe, saber honrar seus líderes futuramente, os professores. E também nós precisamos saber a forma de honrar e também de sermos honrados. Algumas pessoas nós vamos precisar descobrir o que elas gostam, para que assim nós possamos honrá-la. Eu sei que a pessoa gosta de lasanha. Eu não vou fazer uma galinhada, um exemplo para ela, né? Se um dia ela vir comer na minha casa, eu vou fazer a comida que ela gosta para honrar ela, né? Quando você vai receber uma visita, você procura sempre fazer as coisas que aquelas pessoas gostam, né? A gente sempre procura, porque isso é honra, é receber as pessoas, né? Com amor, com zelo, acolhimento, honrando elas, né? Com aquilo que elas gostam. Eu me lembro, né, que a minha mãe, ela sempre tinha a minha mãe tem ela tinha o hábito de fazer assim. Um gostava de pizza de sardinha, o outro gostava de frango ou de carne. Ela fazia as duas. Ela fazia a que aquele gostava, que o outro gostava. Então, assim, ela sempre procurou fazer para todos os gostos, né? Por quê? Com aquele amor, com aquele zelo. Por que eu vou fazer só uma se eu sei que o outro não vai gostar? Vai se achar desprezado, né? Então, nós precisamos saber o que as pessoas que estão ao nosso redor gostam. Um exemplo, quem tem filho adolescente. Chega um momento em que eles começam
a querer ficar mais reservados no quarto, eles vão se afastando do pai, da mãe, já não querem mais sair junto. Então, os pais precisam entrar no mundo deles, ver o que eles gostam de assistir, que livro eles gostam de ler, que programas, o que eles gostam de assistir e assistir junto com eles, chamar eles, vamos fazer os programas que eles gostam, até mesmo, gente, para que a gente tenha o zelo, né, de cuidar, de saber o que eles gostam e também o que eles estão acessando, cuidado, né, também para que esses jovens não venham cair em depressão, porque o jovem, né, o adolescente, ele vai passando por processos de desenvolvimento até no seu corpo, na sua fala, né, e alguns começam às vezes não gostar ou começam a ficar envergonhados, eles começam a se reprimir. Então tudo isso nós precisamos observar. E aqui, né, quando Paulo fala: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E depois Paulo fala aqui dos mandamentos, porque os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, né? Bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ninguém quer ser, né, gente, traído, ninguém quer matar, ninguém quer furtar, ninguém quer ter aquilo que é seu furtado, ninguém quer ver, né, que alguém ali que você ama seja morto. Então, tudo isso que nós não queremos para nós devemos, né, que desejar na vida do outro. Por isso que tudo se resume num só. E isso nós só vamos conseguir se nós tivermos esse amor fraternal pelas pessoas. Nós não vamos cobiçar o que é do outro, porque isso é pecado. Se eu cobiçar a mulher do próximo, o esposo, né, da próxima, se eu cobiçar as coisas dos outros, adulterará, furtar, pegar aquilo que não é meu, é pecado. O que eu não quero que façam para mim, eu não vou fazer para os outros. Eu sempre tive esse pensamento e isso, gente, vem daqui. E isso antes de eu conhecer a palavra. Então eu sempre pensei assim, não, aonde eu trabalhava eu atendia bem as pessoas porque eu atendia da forma como eu queria ser atendida. Se caso eu chegasse em uma recepção, em uma loja, eu queria ser bem atendida. Então o que eu quero para mim, eu tenho que fazer para os outros. Se eu sou uma péssima vendedora, como é que eu vou num lugar e eu quero ser bem atendida? Então, nós precisamos, gente, fazer aquilo que vem às nossas mãos com excelência, com amor. O trabalho que você faz, aquilo que você desempenha, faça com amor, faça com zelo. Ah, não é o que eu quero? Amém, mas faça bem feito até que você consiga fazer aquilo que você gosta. Então nós precisamos sair até de um emprego, gente, e ser bem quisto. Antes de eu vir embora para Carazinho, eu trabalhava, né, numa empresa em Lajeado e eu vim para cá, mas quando eu vim, o meu chefe disse, se você tiver que voltar, o emprego é teu, a porta está aberta aqui. Então isso é importante. Quando você está ali, dê o teu melhor, faça bem feito. Porque se um dia você precisar voltar, gente, a porta vai estar aberta. Tem um ditado, né, que o povo costuma dizer, a dor de barriga não dá só uma vez, né? Então a gente nunca pode dizer, eu nunca mais vou voltar aqui. Nós precisamos saber que de repente vai chegar um determinado momento que você vai ter que voltar. E daí? Se você não deixou um bom testemunho naquele lugar, se você não foi o bom funcionário, a porta não vai se abrir para você. Então isso é importante. Nós darmos o bom testemunho, aonde nós estivermos, fazer as coisas bem feitas. E como Paulo disse aqui, gente,
Nós precisamos, né, amar o próximo como a nós mesmos. Foi o mandamento que Jesus deixou. Tinha todos os 10 mandamentos e Jesus ainda disse: eu vos acrescento mais esse aqui. Então, todos esses que Paulo falou se resumem em um só. Tudo aquilo que eu não quero de mal para o outro, eu não quero para mim também. Então, a mesma coisa que eu não quero, eu também tenho que desejar para o próximo. Que ele seja bem-sucedido, que ele seja abençoado, que ele seja próspero, que ele seja uma pessoa bem-sucedida. Isso eu tenho que desejar, porque mais abençoado é aquele que abençoa do que aquele que está recebendo aquelas palavras que você está abençoando. Porque a palavra diz o quê? De uma mesma fonte não pode jorrar água doce ou salgada, bênção e maldição, ou eu abençoo ou eu amaldiçoo. Não tem meio termo. Eu abençoo ou eu amaldiçoo. Então escolha ser um abençoador, cumpridor da palavra. E aqui diz mais: o amor não faz mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Foi por amor, gente, que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Porque lá no Jardim do Éden, Deus já tinha dito o que ele iria fazer. Que iria vir, ia nascer de uma mulher, ia pisar na cabeça da serpente. E foi o que Jesus fez. E é o que Jesus faz até hoje. E foi por amor. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. E ele se entregou por amor, porque foi o amor do Pai. Olha a forma como Deus nos ama, e Deus nos amou, como diz lá, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho morrer naquela cruz. Uma morte de cruz, se tornou maldição, ele levou nossa maldição, ele levou nossa culpa, nossa dor, o nosso pecado, a nossa enfermidade, tudo ele levou, sem merecer. A palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, ele nos deu a paz. Jesus disse: a verdadeira paz eu vos dou, a paz que excede todo entendimento. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Porque enquanto o homem vive no pecado, o homem não tem paz. Ele não encontra refrigério para sua alma. Mas no momento em que ele encontrou Jesus, ele trocou o fardo com ele, fez Jesus Senhor e Salvador da vida dele, ele encontrou a paz verdadeira. Ele consegue viver em paz com todos, ele consegue buscar essa harmonia, ele consegue ter o amor fraternal, ele consegue olhar para as pessoas com o amor de Deus, da mesma forma como Deus olhou para mim e para você. Quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado, Deus olhava para nós lá do alto e dizia: a minha filha amada, o meu filho amado, esse eu escolhi ele para tal coisa, ela vai fazer isso. Porque lá de cima Deus olha para nós e ele faz planos, ele tem sonhos, pensamentos maiores do que os nossos. A palavra diz que ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Quando nós pedimos as coisas segundo a vontade do Pai, ele faz mais do que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Às vezes nós pedimos, gente, uma casa simples, e Deus vai lá e faz algo extraordinário. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que elas queriam sua casa própria. Tinha gente que não tinha dinheiro para nada e Deus foi provendo o dinheiro, compraram o terreno, construíram a casa e não ficaram devendo um centavo para ninguém, nem para banco, não fizeram nem financiamento. Então por quê? Porque Deus faz mais do que pedimos ou pensamos quando nós agradamos a Ele, quando nós estamos dispostos a fazer a sua vontade, quando nós amamos o próximo, quando nós honramos os outros, quando nós honramos pai e mãe. Os dias são acrescentados. Você já parou para analisar, gente, quantos jovens estão tendo as suas vidas ceifadas abreviadamente? Porque são pessoas que estiveram
nas drogas, nas bebidas, que os pais disseram: meu filho, minha filha, não sai, não vai beber, se você beber não dirige, eles vão lá, desobedecem e fazem. E daí o que acontece? Dá um acidente, vem um lá, bate neles, mata, ou ficam paralíticos, né? Pode acontecer tanta coisa. Mas se eles dessem ouvidos, nada disso teria acontecido. Então, por isso que é necessário honrar o pai e a mãe. Eu sei porque eu também já fui adolescente. A gente acha que o pai e a mãe são chatos, são quadrados, são isso, são antigos. Não. Porque o pai e a mãe já passaram pelas fases que nós estamos passando. Claro, hoje tem outras modernidades, hoje nós temos outras, né? Nós estamos numa outra era, mas eles já passaram pelo mesmo. Na questão de namoro, na questão de trabalho, eles já passaram por muitas etapas que nós, né, que os jovens estão recém começando. Por isso que eles dizem: meu filho, minha filha, não faz isso aí, porque eles já fizeram, já quebraram a cara, eles já sabem o resultado, eles estão instruindo e dizendo: não vá por aí. Então, quando nós honramos, quando nós damos ouvidos, nós somos abençoados. Agora, quando a pessoa despreza a sabedoria, ela se dá mal. Porque nem um pai nem uma mãe vai dar um conselho para o mal. A palavra diz: vós sendo maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor que está no céu. Então, um pai e uma mãe pode ser ruim para os outros, mas para os filhos eles sempre vão querer dar o melhor. E é exatamente como fala a palavra. Para o filho, para a filha, para os filhos, filhas, né? A pessoa sempre vai querer dar o melhor, aquilo que ela não teve. Quantos se matam trabalhando aí porque não, eu tenho que dar o melhor para os meus filhos. E às vezes negligenciam no tempo, num tempo de qualidade, num passeio, levar na pracinha, num parquinho, levar para passear, ir num cinema. Então tudo, gente, tem que ser com ordem e decência. Nem de mais, nem de menos. Por isso que Agur, ele disse, né? Senhor, não me dê nem de mais para que eu me ensoberbeça e esqueça de ti, e nem de menos para que eu venha blasfemar. Me dá na medida certa, Senhor, que eu preciso para viver bem, com honra, próspero, abençoado, e que eu sempre me lembre de ti, da tua provisão. Cada um conhece a si mesmo. Cada um sabe como é, como reage, como procede. Então nós nos conhecemos, nós precisamos nos conhecer e saber o que nós vamos pedir para Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas pedem as coisas ou porque pedem mal, ou porque Deus não permite, porque Ele conhece o coração. Que se Ele der isso aqui a mais, a pessoa perde a salvação. Ela se ensoberbece, deixa a ganância entrar no coração, se infla, o ego, e esquece de Deus. O orgulho toma conta. Por isso que muitas vezes, gente, Deus não permite que as coisas cheguem na nossa vida. Porque Deus é o único que conhece o nosso coração, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Então, reflita nisso. E aqui diz o quê? Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertar do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Depende das pessoas: mas já faz 50 anos que eu sirvo Jesus, faz tantos anos, faz mais de 2000 anos que isso aí foi dito, os crentes são tudo louco. Gente, mas se nós formos olhar hoje, a palavra ela está se cumprindo. Todas as coisas que estão escritas aqui. Se você ler Mateus 24, tudo está acontecendo. Pai contra filho, filho contra pai, maremotos, terremotos, catástrofes na natureza, as enchentes, furacões, tudo, gente. Tudo está escrito. Guerras e rumores de guerra, tudo está escrito ali. Ali diz que os dias seriam abreviados. Cada ano vai passar mais rápido. Vocês já não perceberam que a gente deita para dormir e parece que a gente só fechou os olhos e o telefone já está despertando para a gente levantar? Dias aproximados.
E o ano que vem vai passar mais rápido, o outro ano mais rápido, e assim vai indo, gente, até a vinda de Cristo vai ser assim. Os dias estão abreviados, tem dias que parece que falta hora. Não é assim? Então, nós precisamos nos atentar para isso, de que hoje, gente, agora está mais próxima a nossa salvação do que quando nós cremos, do que há quase 20 anos atrás, quando eu aceitei Jesus. Hoje a salvação ela está cada dia mais nítida, mais próxima de nós. Então precisa cair a cegueira dos olhos, as escamas dos olhos, sair do cegueira, despertar do sono. Tem gente que acha que vai dar tempo. Não, eu ainda sou muito novo. Não, eu vou aproveitar um pouco mais a minha vida, amanhã depois eu vou para a igreja. Será que vai dar tempo? Despertar do sono. A palavra diz aqui. Diz bem isso, gente. Pois já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. E tem muito cristão que está na igreja e está pensando, gente, estão ali com um pezinho na igreja, outro no mundo, e estão fazendo coisas erradas, não conseguiram ainda se libertar das coisas do mundo, achando que vão ter tempo. Que tenham. E que se arrependam e que despertem do sono enquanto é tempo. A noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz, gente. Olha o que Paulo disse aqui. Paulo escreveu isso há quantos mil atrás? E olha o que está acontecendo hoje. Nós precisamos abandonar as obras das trevas. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, ou seja, eu tenho que andar de noite como se fosse dia. Decente, a palavra diz aqui, ó, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas, ao contrário, revestíveis do Senhor Jesus, e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne, gente. Tem pessoas que estão perdendo tempo com isso. Você precisa se preocupar em se revestir da armadura da luz. Se vestir, gente, a palavra diz, nos vestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e calçar os pés com as sandálias da preparação, da pregação do Evangelho, com os pés firmados, gente, calçados. E a palavra diz mais, né? Não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne, gente. Ao contrário, deve-se revestir do Senhor Jesus Cristo. Lavar as vestes, torná-las brancas como a neve, tirar os trapos de imundícia por vestes de louvor, se purificar. A palavra diz o quê? Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. O cão torna o próprio vômito, é forte, mas isso é escrito aqui, não é eu que estou falando. E muitas pessoas estão voltando para trás. Muitas pessoas estão se preocupando como satisfazer os desejos da carne e não estão se preocupando em satisfazer a Deus, em ter Deus como prioridade na sua vida. Elas estão se preocupando mais em agradar os outros, em fazer a vontade dos outros, o que os outros vão pensar, o que vão dizer. O que Pedro disse? Me convém agradar a Deus do que agradar o homem. E eu cito essa palavra, gente, para todos, isso até para o meu esposo. Me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Eu vou agradar a Deus o tempo todo, mesmo que isso incomode a pessoa que está do meu lado, mas eu vou fazer sempre o que é certo, porque é o que manda a palavra. Eu preciso agradar a Deus e não o homem. Me convém. A palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu preciso ver o que me convém. Pedro disse, me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Então me convém, é mais certo eu agradar a Deus do que agradar o homem. O homem não vai me dar nada.
A palavra diz que maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço, mas bendito é o que confia no Senhor e na força do seu poder. O homem não pode te livrar de nada, só Deus. Deus pode usar alguém para te ajudar, para te beneficiar, para prover algo na tua vida, mas movido por Ele. Hoje, se você não pagar, ninguém faz nada. Se você não disser assim, em primeiro lugar, fulano, quanto é que você me cobra para fazer tal coisa? Ninguém diz, não, eu faço para você. Eu lembro que quando nós éramos criança, não tinha creche. A minha mãe saía, nós éramos grandinhos, né? Se a mãe precisava sair no centro da cidade, que era um pouco afastado de onde a gente morava, a vizinha do lado ficava reparando. Ela era costureira, ela parava de costurar, vinha na porta, que dava praticamente na nossa, ela nos chamava, tá tudo certo aí? Nós, sim, tá tudo certo, vizinha. Tá bom, qualquer coisa vocês me chamam. E a mesma coisa, quando a vizinha saía, a mãe fazia a mesma coisa com as crianças dela. Por quê? Porque era assim. Ninguém, gente, cobrava nada de ninguém. Um ia lá de bom coração, ajudava o outro, ia visitar, levava alguma coisa para o outro. Não tinha esse negócio, né, não, eu só vou lá se fulano me pagar. Uma pessoa ganhava nenê, não tinha ninguém perto, a vizinha ajudava, uma ia dar banho, a outra levava uma comida, levava uma canja, né, como costuma dizer. Ninguém fazia nada esperando nada em troca, porque é o que diz a palavra, é dando o que a gente recebe. A gente tem que pensar que um dia a gente pode precisar, porque é assim, né? Quando a minha cunhada, né, teve os meus sobrinhos, sempre nós íamos ajudar. Na época de férias, logo que ela ganhou. Por quê? Né? Às vezes a gente ia lá ajudar e ela queria pagar, nós não. Eu disse não, porque o dia que eu precisar, eu sei que Deus vai prover alguém para me ajudar também. E foi o que aconteceu, gente. Quando eu precisei aqui, né? A minha sogra me ajudou, a minha irmã me ajudou, outras pessoas estenderam a mão para mim quando eu tive meu filho. Então, Deus faz assim. Eu disse, quando eu precisar, eu sei que Deus vai usar alguém para me abençoar também. Então, nós precisamos, gente, ter esse coração solidário, ter amor no nosso coração, não só fazer as coisas com interesse de ganhar algo em troca, esperando sempre algo em troca. Hoje ninguém bota um parafuso na parede se você não pagar, né? Eles dizem, não, nem relógio trabalha de graça. Então, são situações, né, que hoje a gente vê por que a palavra diz que o amor de muitos esfriaria. Isso está em Mateus 24, e é o que está acontecendo hoje. As pessoas querem o bem para si, e os outros que se lasquem. Elas estando bem, os outros, não sei. É assim, gente. As pessoas não se preocupam em ajudar, em buscar algo, em ver uma... Eu guardei muito isso quando eu trabalhei no supermercado em Porto Alegre. Nós não podíamos deixar o cliente sair de lá sem dar informação. Por mais que a gente estava no caixa ou na recepção, se alguém perguntasse pra gente algo e a gente não sabia, a gente ia buscar a pessoa que tinha a resposta para dar para aquele cliente, para dar aquela informação. Então, eu faço isso até hoje. Se alguém precisa de alguma coisa, eu procuro na internet. Só um pouquinho, eu vejo aqui, já mando, esse aqui, preciso de um encanador, por exemplo, né? Eu chamo meu marido e digo, amor, passa aí para mim o número dos encanadores que prestam serviço lá na loja. E eu repasso para quem precisa. Porque não nos custa nada, gente, fazer o bem para o próximo, como manda a palavra, nos encher do amor de Deus, ajudar o próximo. O bem que eu quero para mim, eu faço para os outros. Quando eu ajudo as pessoas, eu também sou abençoada, eu sou beneficiada. Quando eu ajudo alguém, até de um simples número que a gente acha na internet. Esses dias, né, eu estava vendo no grupo ali que uma mãe estava desempregada, procurando emprego. Várias postaram lá, vaga em tal lugar, vaga em tal lugar. Então, isso, gente, é amor, é desejar o bem para o próximo. Que se vire. Não é assim. Jesus, ele podia ter
ter dito isso, que se virem. Deus podia ter dito agora que vocês se virem, porque eu fiz tudo por vocês, eu não mandei vocês pecar, não mandei vocês comer lá da fruta que eu disse que não era para comer. Deus podia ter pensado assim, mas glória a Deus que ele não é a gente, que ele pensa diferente. Então nós precisamos ter a mente de Cristo, o amor de Cristo no nosso coração, para que as coisas sejam diferentes, sejam harmônicas dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. A gente precisa olhar para os outros com amor. Às vezes a pessoa não está bem, né? Às vezes ela está passando por uma situação, ela não tem ninguém para conversar, ela fica com a cara amarrada, ou ela te responde atravessado, como a gente diz, o outro já se ofende. Eu não vou mais falar com fulano. Não, nós precisamos compreender, orar, dizer: Senhor, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas abençoa ela, Pai. Eu não sei o motivo dela estar agindo assim, se aconteceu algo na casa dela, se ela está enfrentando algum problema, dificuldade, providencia, Pai, o socorro para ela. É assim que a gente tem que proceder, gente. Não deixar ofensa entrar no nosso coração, não deixar mágoa entrar no nosso coração, como Paulo disse aqui, nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi amor, ele é amor o tempo todo. Ele nos tirou das trevas, Deus, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. E é isso que nós devemos pensar, que as pessoas saiam das trevas e que elas venham para a luz, para onde nós estamos, na presença de Deus, que elas possam sentir esse amor, desfrutar desse amor, saber que tem um Pai que cuida, saber que Jesus nos comprou, que Jesus nos resgatou, que a gente seja revestido dele o tempo todo, cheio do Espírito. Estar revestidos de luz, de amor, de fé, de bondade. O fruto do Espírito, gente, tem que estar fluindo na nossa vida. Mansidão, domínio próprio, temperança, bondade. É isso que Deus quer que nós tenhamos. Esse é o nosso papel de cristão, de estar revestido de Cristo, porque tudo isso tem em Jesus e isso tem que estar na nossa vida. Por isso que Paulo disse aqui: revistamo-nos da armadura da luz, gente, e abandonemos as obras das trevas. Mudar o nosso pensamento, mudar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, amar o próximo como a nós mesmos, fazer o bem para os outros como a gente quer que façam para nós. Então que você faça uma reflexão desta palavra, que o Espírito Santo venha ministrar, venha falar mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, que elas se preocupem em despertar do sono, que elas se preocupem em fazer o bem para o próximo, em amar o próximo como a si mesmas, que elas se preocupem em amar o Senhor, em estar revestidas de luz, em abandonar as obras da carne, que elas se preocupem, Pai, em serem revestidos de Jesus Cristo e não ficar idealizando em satisfazer as obras da carne, que elas abandonem as obras da carne, Pai, que elas sejam cheias do teu Espírito, cheias da tua unção, cheias da tua luz, cheias da tua presença, do teu amor, e que o fruto do Espírito esteja permanente, Pai, na vida de cada um, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.